Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FEComcast. Estamos hoje no 10º episódio. E hoje, para encerrar o ano de 2025, a gente montou algo muito especial para vocês. Estamos aqui os 5 sócios da clínica. Antes de mais nada, os que não participaram de nenhum FEComcast, vou me apresentar. Eu sou Jean-Louis Maillard, sou ginecologista. À minha direita temos a doutora Ana Lúcia Bertini Zard, também ginecologista, especialista em reprodução e infertilidade. À minha esquerda, vamos começar com as senhoras, a Fernanda Perusato, que é a nossa embriologista-chefe, que é a chefe do laboratório da Fecondare. Aqui ao meu lado, então, vamos por uma coisa de longevidade, né? O Ricardo Nascimento, que todos conhecem, esse é o indivíduo mais conhecido nesse estado e no país, também ginecologista e especialista em infertilidade. E o Marcelo Ferreira, também um ginecologista de mão cheia e especialista em infertilidade. Então a gente preparou esse FEComcast, porque hoje a gente vai ter uma conversa que é bem atualizada e é muito informal e bacana para trazer para vocês um despertar que talvez vocês não estejam ainda imaginando ou pensando, que é o que é hoje, em 2025, um planejamento familiar. Então a gente vai conversar muito sobre isso. Ricardo e eu, que somos assim uns um pouquinho mais antigos, quando a gente terminou o nosso curso médico, a nossa residência, planejamento familiar era único e exclusivamente evitar filhos. Era assim, vamos ter que fazer essas pessoas porque todo mundo engravidava mais cedo. E as mulheres com 33, 34, 35 já estavam com a sua prole definida. E isso mudou bastante. A mudança social e econômica, enfim, feminina mudou. Então hoje a gente vai focar no planejamento familiar do século XXI. Então, quero que vocês fiquem bem à vontade. Vamos começar, então, sendo um cavalheiro com as senhoras. Ana, qual a tua posição que tu passa para teus pacientes, para as pessoas da família, amigas? Assim, o que aconselhamos para essas mulheres de hoje, dependendo da idade, é claro, mas qual a tua ideia assim, de alertar para, vamos dar uma olhada numa coisa, no outro. O que é o planejamento familiar para ti assim hoje? Olá, uma boa tarde. Sempre é bom estar aqui no FEComcast. Eu sempre digo para os meus pacientes, amigas ou conhecidas, importância da idade. Não esperar realmente assim que o seu ginecologista ou o seu médico às vezes vão pedir para você fazer os exames ou ver como está a sua fertilidade. Se eles não solicitarem, peçam, vão atrás. Então, 30 anos, 32, 35 anos, mesmo que não queira engravidar ou nem sabe se vai querer engravidar, mas já vê como estão os seus ovários, né? Através de um exame ginecológico, através de alguns exames de laboratório que existem, que a gente pode falar no transcorrer da nossa conversa, mas para verificar como é que ela está. Porque, diante disso, ou pode adiantar o desejo de querer a gravidez, ou pensar nas possibilidades de preservar os óvulos para um futuro que ela possa escolher com tranquilidade. Mais tardar da sua vida, aos 40, aos 45, mas os óvulos vão ser jovens. E a importância disso é ver o quanto mais cedo, melhor. Indo nessa linha de raciocínio, vou perguntar para o Ricardo, explica um pouco para as mulheres, muita gente já sabe, mas às vezes é bom a gente dar uma pincelada. O que é reserva ovariana? O que é essa tal da reserva ovariana? Eu gosto muito desse nome, embora ele, de uma forma geral, seja difícil de entender, né? Eu sempre lembro que o ovário humano, ele fica pronto na vida embrionária, enquanto a menina ainda não é embrião, é um feto de 5 meses de gravidez. Ali esse ovário está pronto. E ele vai ter o número de folículos, e aí eu explico o que é folículo. Folículo é a casinha do óvulo, vamos dizer assim, é o local onde o óvulo está ali albergado, e que esses folículos, nessa idade de 5º mês da gravidez, eles vão ter o seu total, que é por volta de 5 a 7 milhões de folículos, e, portanto,
se presume que tenha um número semelhante de óvulos. Só que ao nascer, essa menina já tem 1 milhão de folículos. Houve um gasto enorme durante esses últimos 4 meses de gravidez. Quando ela ficar adolescente, mocinha, que ela menstruar pela primeira vez, ela já vai ter menos de 1 milhão. Aí a gente pensa, puxa vida, 300 mil aproximadamente é o que se calcula que tem. São os óvulos, são os folículos que essa pessoa vai ter durante toda a sua vida. Né? Então, essa reserva que antes era muito grande, ela foi ficando pequena, menor e menor. Né? E como toda reserva que vai sendo gasta, ela vai diminuindo. Então, quando nós falamos, né, Jean, qual a sua reserva ovariana, é o quanto ainda tem de óvulos e o quanto ainda tem de folículos. E vejam que, se nós fizermos uma análise comparativa do que tinha antes, lá na gravidez, lá na barriga da mamãe, e o que se tem hoje, isso vai diminuindo progressivamente. E essa reserva, ela começa a ser afetada ali, como a doutora Ana já disse, por volta de 30 anos, 32 anos, ela já começa a estar diminuída. E qual o aspecto clínico disso? É que se torna cada dia mais difícil engravidar. Por quê? Porque esses óvulos, eles vão envelhecendo com o tempo. E de uma maneira que a gente acha hoje, eu poderia dizer talvez injusta, para a mulher moderna, né? Eles aos 35, 37, 37,5 anos, 40 anos, onde a mulher de hoje é uma jovem ainda, a sua aparência, a gente sabe, as mulheres hoje de 40 aparentam 30, de 30 aparentam 20, e assim sucessivamente. Essa reserva ovariana já está muito diminuída e quando a reserva ovariana diminui também a qualidade desses óvulos, porque os nossos cromossomos, eles vão encurtando, eles vão perdendo o seu tamanho natural, vão perdendo a sua parte final, e com isso nós temos 2 problemas, que é a diminuição da reserva, ou seja, da quantidade de óvulos que essa pessoa tem, e a diminuição da qualidade dessa reserva. Então, por isso nós falamos em planejamento familiar, né, quando se pensa numa família, e também, e eu acho que a gente poderia abordar isso, no planejamento pessoal. Né? Nesse momento eu estou só, e o que eu vou pensar para mim? Como é que está a minha reserva? Como a doutora Ana disse, é bom saber o quanto antes. E seguindo nessa linha, eu vou perguntar para o Marcelo, quais as 2 coisas que sempre eu gosto de salientar e especificar, quais são as melhores formas de avaliar uma reserva. E a gente vê muito vender assim para os pacientes algumas técnicas de medicações, de suplementos para melhorar a reserva. Então, qual é a melhor maneira de eu avaliar a reserva de uma mulher? E o que realmente eu posso fazer para melhorar a reserva? Existe alguma coisa ou é algo que eu posso só me contentar pela idade dela, que é aquilo? Marcelo. Bom, do ponto de vista reprodutivo, a avaliação da reserva ela pode ser de algumas formas. A gente tem a possibilidade de fazer isso de forma laboratorial, através de exames de imagem, né? E também baseado no contexto histórico da paciente, histórico familiar, algum exame que ela tenha previamente. Então, basicamente, a gente não costuma utilizar uma única metodologia para fazer essa avaliação, né? Então, a gente se baseia em imagem, ultrassom, que a gente costuma fazer a contagem de folículos antrais, que, como o Ricardo falou, o ovário ele tem aquela reserva e cada mês, conforme essa reserva ovariana, ele vai mandar para a superfície dele o número de folículos. Esses folículos a gente denomina folículos antrais, que é aqueles folículos que eventualmente a gente pode estimular no ciclo de reprodução assistida para a captação de óvulos. Então, conforme essa reserva, a mulher vai ter um número X de folículos na sua superfície. Então, a contagem desses folículos, que a gente chama de antrais no início do ciclo, dá uma boa noção de como está a reserva
dessa mulher, dessa paciente. Associado a isso, a gente recorre então aos exames laboratoriais. Tem a dosagem do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que pode ser dosado num tempo específico no início do ciclo, mas é um exame que, quando altera, normalmente o ovário já está, digamos, aos 45 de segundo tempo. Ele é um marcador tardio, digamos, de reserva ovariana. Tem um antimileriano, hormônio antimileriano, que também ele é produzido nesses folículos antrais e pré-antrais, que ele também é um marcador que, associado à contagem de folículos antrais, vai dar uma boa perspectiva da reserva desse ovário. Bom, para melhorar essa reserva, não existe realmente um remédio, um medicamento específico. A melhora dessa reserva, digamos que começa lá atrás, né? Pensando numa perspectiva futura reprodutiva, a mulher tem que cuidar da saúde de um modo geral, em relação ao peso corporal, alimentação, questão de drogas, tabagismo, álcool, tudo isso, noite de sono, estresse, tudo isso vai influenciar nessa reserva. E IST, que também é outro fator que pode diminuir a reserva com as infecções, mas medicações específicas, não temos um remédio que vai melhorar, né? Uma pílula específica que tu vai tomar e o principal, como já foi falado aqui, é o tempo, ter o time certo ou para fazer o bebê ou para congelar o óvulo. Eu brinco com as pacientes quando elas me perguntam o que a gente pode fazer para melhorar a reserva. Eu falo nascer de novo, né? Porque não existe uma forma da gente recuperar o que já foi perdido, né? Como o Ricardo falou, a perda folicular ela é mensal e vai embora. Bom, então agora seguindo nesse processo de idades, eu vou perguntar para a Fernanda, algumas clínicas têm uma certa, assim, não é sintonizado a parte clínica no laboratório, nós na Fecundária a gente tem muita sintonia. Lá na Fecundária, os casos que a gente tem sucesso são de todos. E os casos que a gente tem insucesso também são de todos. Não é aquela coisa, a culpa é porque o óvulo é ruim, ou a culpa é porque o laboratório. Não, isso com a gente não existe. A gente é uma equipe bem unida e comemoramos sempre o positivo de uma forma muito intensa e nos entristecemos assim, profundamente quando dá negativo, todos nós. Então, aproveitando, Fernanda, fala pra gente assim, é tão diferente assim esses 35 anos assim no laboratório, é tão porque a gente tem todos os trabalhos que falam, 35 anos, eu até falo para os pacientes, não se assuste que não vai cair um disjuntor nos 35, que 35 meses não vai dar mais nada, mas assim, fala pra gente qual a diferença no laboratório nesses óvulos com 30 e 38, por exemplo. Perfeito. Até antes de responder, eu acho que o melhor não é o remédio para os óvulos, mas sim o planejamento, né? Que é o que a gente está falando. Quanto antes planejar, melhores resultados a gente vai ter, né? Bom, com relação ao que a gente vê, né, no laboratório, os 35 anos de fato não são assim, firme, né? Aquela quebra, né? Mas visivelmente, morfologicamente, como a gente fala, e a gente conversa isso todos os dias, né, doutor Ricardo? Principalmente eu, doutor Ricardo, aqui. A gente não vê diferença na carinha dos óvulos em diferentes idades, né? Claro que vão ter óvulos que são diferentes dos outros, mas a ciência diz que mais de 90% dos óvulos podem apresentar algumas alterações ou diferenças morfológicas uns dos outros. E hoje, um dos grandes desafios da ciência é entender essa morfologia. Então, a gente não consegue dizer que um óvulo de 35, ele é pior que um óvulo de 30, só olhando para esse óvulo. A grande diferença que se tem é na questão genética desses óvulos, né, que as alterações genéticas, elas aumentam em proporção com o passar dos anos, mas começa-se a ter uma proporção maior de alterações nos embriões, ali começa com 35, mas vai aumentando gradativamente, né? Então, 38, depois a cada ano, sim. Principalmente depois dos 38, né?
39, 40, 41, que a gente tem maiores chances de alteração genética, mas morfológica a gente não vê diferença, assim, com a idade. Pode ter fatores, às vezes uma endometriose pode causar uma alteração maior, assim, nos óvulos, talvez um pouco mais granulosos, mas isso não é uma regra também, né? Então, é difícil dizer, assim, com relação à qualidade. A gente classifica melhor os embriões. Eu me vejo, né, em relação ao óvulo, né, como um astronauta que fosse chegando perto de um planeta redondo, que o óvulo é redondo, né? Ele tem casca, inclusive. E esse astronauta vai chegando e vendo aquilo que a gente vê que tu chama de morfologia, né? Que é o estudo da forma, que é a carinha dele, que é a carinha daquele planeta. E quando Fernanda e eu conversamos, quando nós conversamos sobre qualidade de óvulos, sobre por que uma gestação não deu certo, por que uma fertilização o embrião não implantou, eu fico imaginando que naquele planeta óvulo, ali dentro deve ter uma maquinaria de tal complexidade e que vai sofrendo essa ação do tempo. A gente olha de longe para aquele planeta, como nós vemos ali um óvulo com 400 aumentos, é isso? Né? A gente está vendo uma estrutura mínima que tem 100 micrômetros, que é a 10ª parte de um milímetro. Agora, imaginem o que tem ali dentro, que quando entra ali um espermatozoide, vira um ser pensante, que anda, que caminha, que cria esse planeta, que vai ao espaço e volta, né? A partir de uma estrutura mínima, quer dizer, ali dentro deve ter coisas de tal complexidade que a gente ainda não vê, porque eu acho que um dia veremos, né? E talvez aí esteja a resposta, né? Se a gente não vê hoje, é porque a gente ainda não tem instrumentos capazes de ver isso. Talvez no futuro a gente possa dizer, olha, esse óvulo de 35 anos, ele está diferente desse outro de 38, por isso. Hoje nós olhamos a forma que não é tão diferente. Mas o seu desempenho, e isso é que é interessante, né? Ele é diferente. Eu acho que essa tua visão é uma lembrança remota de quando eu era um espermatozoide ainda chegando no planeta. Será? Porque é bem provável. Hoje a gente tem até esses... ele lembrou. Hoje a gente tem até protocolos assim, e inteligência artificial que tenta classificar, enfim, mas ainda não é, mas como tu disseste, é um grande mistério. E aí eu vou aproveitar e perguntar para a Ana Lúcia... O que é o ideal, por exemplo? A gente sempre passa para os pacientes que congelar óvulos não é necessariamente igual a ficar grávida no futuro. Mas é melhor ter óvulos de, por exemplo, 32 do que tentar uma gravidez aos 40 com óvulos de 40. Só que as pessoas têm ideia errada, assim, vou lá, eu quero um filho. Acho que eu congelar uns 3 óvulos, está tudo certo. Então, qual que é a média de uma moça aí, vamos falar, 32 anos, que é uma idade que a gente adora quando elas chegam com essa idade para congelar? O que ela precisa de óvulos? Nunca engravidou, nem tentou engravidar. O que ela precisa de número de óvulos, que é o que a gente está falando de planejamento, para ficar mais segura de que ela possa ter uma boa chance de ter um bebê em casa? Então, é muito importante conversar com a paciente e saber qual é o desejo dela, de quantos filhos ela gostaria ou sonharia de ter. Porque quanto maior o número de óvulos, maior a chance de ter maior número de embriões. Porque existe o funil da fertilidade, né, da fertilização. Então, você faz análise dessa paciente com ultrassom para ver o número de folículos antrais. A partir desse número de folículos antrais, a gente vai estimular. Durante esse estímulo ovariano, nem todos os folículos podem crescer. Se crescerem, pode nem todos os folículos ter óvulos. Então, começamos por ter um maior número de folículos antrais, para ter maior número de folículos que respondem ao estímulo hormonal, e para fazer a colheita, para fazer a captação desses óvulos, pode nem todos os folículos ter óvulos naquele ciclo. Então, o ideal seria pelo menos ter uns 10, 14 óvulos para pensar numa fertilização. Conforme a idade, quanto maior a idade, menor o número de embriões.
Então, pode-se esperar em torno de 30% a 40% de blastocistos, de embriões, conforme o número de óvulos. Então, se uma paciente tem 40 anos, sem dúvida essa paciente teria que ter bem mais óvulos, mas a gente sabe que também vai ser mais difícil conseguir chegar nesse número. Mas aos 32, 35 anos, o ideal seria ter pelo menos uns 10, 14 óvulos. Claro que, se tiver mais, melhor. Se não tiver 10 óvulos, 14 óvulos, a gente sugere, em muitos casos, fazer mais de um ciclo. Então, ela faz uma colheita, congela aqueles óvulos, faz uma nova colheita, um novo ciclo, para tentar ter um número melhor, para no futuro, esses óvulos, ao serem descongelados, a gente ter maior chance de ter maior número de embriões. É porque às vezes elas vêm assim, estou com 10 ovos, acho que vou só descongelar 5 para fertilizar e ver, porque não tem essa ideia do funil. Para fazer um e não tem. E agora me veio uma lembrança que eu vou perguntar para o Marcelo. Às vezes a gente tem fatores naquelas mulheres que alteram a nossa avaliação tanto da contagem de antrais e do antimileriano. O mais comum, por exemplo, é o contraceptivo, mas assim, o que a gente tem, qual é a ideia, assim, qual é a nossa conduta, por exemplo, uma moça que vem lá fazer uma contagem de antrais, fez um antimileriano que deu lá no chão, ela é uma usuária de contraceptivo oral hormonal há 10 anos. Qual o caminho para essa moça, assim? Porque às vezes elas vêm apavoradas. Isso não vou dizer que é extremamente frequente, mas tem várias pacientes que usaram contraceptivo 10, 15 anos, aí de repente param, o fluxo não vem, aí querem engravidar, rola aquele estresse de será que estou entrando na menopausa, será que tem uma disovulia, tem um ovário policístico, mas essa contagem de folículos antrais, o ideal, logicamente, que a paciente não esteja utilizando nenhum tipo de medicação hormonal. E eu já vi casos bem interessantes. Normalmente a gente orienta 2 a 3 meses de pausa de qualquer pílula, independente se tomou 6 meses, 5 anos, enfim. Quanto mais tempo sem uma ação hormonal de bloqueio no ovário, no eixo hormonal, melhor esse ovário vai responder. Eu já vi casos de paciente que parou 3 meses, teve um dado estímulo, passou mais tempo, o ovário, digamos que teve um número bem mais expressivo de folículos antrais e teve uma segunda captação que foi bem mais expressiva em termos de número de óvulos. Mas, normalmente, até em termos de literatura, o mínimo é 2 meses aí para pensar em analisar o antimileriano, ver os folículos antrais, para ver se já é um momento, talvez, de estimular, de fazer essa captação. Às vezes os pacientes perguntam para a gente assim, doutor, preciso ter mais ovos? É bom ter mais ovos? Eu sempre brinco e falo a mesma frase, para oferecer banana para macaco. Quanto mais a gente tiver, melhor. Então, aproveitando essa colocação que a Ana Lúcia fez, perguntar para a Fernanda assim, tu estás lá no laboratório, né? Quando é que tu ficas assim mais tranquila? Acho que vai ter embriões. Numa mulher de 35 e numa de, vamos botar 39, para não colocar 40, que às vezes é um divisor, mas assim, 35 e 39, qual o número que tu... Independente da qualidade, vamos pensar em todos os ovos são bons, mas qual é o número que tu olhas e já pensa assim, não, isso aqui eu vou ter blastocisto suficiente para gerar uma gravidez nessas idades? É difícil, porque é difícil generalizar, né? Muito difícil generalizar. Mas, assim, acho que até os 35 a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, se é que pode se dizer, até 10 óvulos ali, né? A gente pode pensar em ter alguns embriões até excedente para tentar talvez mais de uma transferência ou mais de um filho, se for o caso, né? Depois ali dos 35, mais próximo dos 39 principalmente, eu pensaria de 15 para cima, talvez. 15 para cima, né? E isso é um assunto que se comenta muito, né? Tem artigos que falam em 60 óvulos, dependendo da idade, mas praticamente, como a doutora Ana falou, você vai fazer várias funções e o emocional e o financeiro como fica, né?
Então, não é todo mundo que consegue 60 óvulos. Então, mas eu acho que acima de 15, pelo menos. Sim, com certeza. E, Ricardo, olha só. A maioria das mulheres que tem algum... Às vezes elas estão com um relacionamento, meio noiva e tal, e chega lá 34, 35, 36, e a coisa desanda, e cada um pro seu lado. Às vezes até porque a pressão da gravidez, meio que o indivíduo, o parceiro, não estava pronto e tal. Muitas vezes elas chegam e dizem assim, vim muito tarde. O que tu costumas, assim, direcionar para essas mulheres? A maioria que chega diz isso, vim muito tarde. Assim. O que a gente pode passar para essas mulheres que talvez agora estejam pensando, será que eu estou na idade? Será que eu não estou? Qual que é a idade limite? A idade boa a gente já sabe, já falou, antes dos 35 é ideal. Mas qual é a nossa idade limite para que se possa tanto congelar óvulos ou até fazer fertilização para uma mulher? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Com tudo que a gente já falou, ficou muito claro que há uma diferença e que, para a mulher, como eu disse, ela hoje se torna injusta, que é o fator idade. Né? Uma coisa interessante antes, né, vamos resgatar um pouquinho, é que, não só nesse caso, mas quando... Isso é um estudo científico e muito bem feito. Quando uma pessoa pensa em preservar os seus gametas, né, esse estudo mostra que a realização do fato vai se dar 4 anos depois. Né? Então, olhem o risco que representa isso. Digamos que a pessoa pensou aos 35. Nós vamos cair naqueles 39 que nós estamos falando. Né? Com uma diferença desse planeta óvulo. Né? Mas a gente colhe 15 óvulos facilmente? Não. É muito difícil. É muito difícil. Lembrem que a natureza propicia para a mulher 1 óvulo por mês. Excepcionalmente 2, que dá uma gravidez gemelar, que isso representa menos de 1% das gravidezes espontâneas. Olha só. Então, olha o que a gente tem que fazer para conseguir que uma pessoa produza 15 óvulos. Maduros. Né? Íntegros. Íntegros. Então, é muito difícil chegar nessa conta. Por isso que, às vezes, a gente precisa de uma colheita de óvulos, 2 colheitas, 3 colheitas, e entra naquilo que a Fernanda falou, e que a Ana falou também, que é como viabilizar isso financeiramente, emocionalmente, né, e medicamente. Então, assim, a pessoa conseguiu conservar 3 óvulos, e foi o que ela conseguiu. Né? Nós temos que trabalhar da melhor forma, e isso o nosso laboratório lá, sob o comando da Fernanda, faz isso com todo carinho, com todo apreço, com todo cuidado, porque pode ser que nesses 3 esteja ali aquele que vai dar origem ao embrião. Todos vocês sabem do meu caso, da minha paciente de 43 anos, que só tinha 1. Até que eu disse para ela, tu tens coragem de fazer uma fertilização com 1 óvulo? Nós estamos há 3 meses perseguindo na tentativa de ter mais, e não tem mais, tu está produzindo sempre 1. E ela me disse, eu tenho coragem. Deu 1 óvulo, 1 embrião, testamos esse embrião de 43 anos, era euploide, geneticamente normal, transferimos e ela já ganhou o neném. Né? Quer dizer, isso é uma história de final feliz, com muito poucos óvulos. Então eu acho que sempre tem espaço, né? Sempre tem uma esperança, né? E nunca é tarde. Mas eu queria te perguntar, e eu, espermatozoide, devo me conservar? Só a mulher deve conservar os seus gametas ou os homens também? Isso sim, fizemos um FECONCAST com o Pedro, a Fernanda e eu, o Pedro, e é isso. Inclusive naquele FECONCAST eu comentei com ele que era uma coisa um fenômeno social que a gente tinha, assim, a menina menstrua a primeira vez, a mãe pega e leva no gineco. O rapaz faz a adolescência, o pai nem sabe, nem pergunta. Se a mãe quiser levar no médico, vai levar no pediatra, ele fica horrorizado e não quer ir.
E sim, a gente comentou, e quem não assistiu, vale a pena assistir esse nosso FEComcast, que a gente falou de saúde masculina, e isso, espermatozoide não é algo maravilhoso e para sempre, né? Ele vai piorando, aumenta a fragmentação, diminui taxa, é uma coisa horrorosa. E hoje, se tem um pouco mais de tranquilidade, porque numa época, na nossa época, quando nós começamos, a infertilidade era sempre um problema da mulher, né? Os homens, para fazer um espermograma, tinha que, sabe, rezar uma missa para o cara acolher. Hoje isso é mais tranquilo. Então, esse aspecto da saúde masculina, a gente tem cuidado muito mais, mas o que familiar passa isso pelo homem, né? é óbvio. Mesmo nas mulheres que fazem um casamento homoafetivo feminino, elas acabam tendo que se preocupar enfim, ir atrás de uma amostra seminal, né? Então, se esses indivíduos sumirem, não tiver mais os bancos, como é que nós vamos fazer, né? Então, isso, com certeza, é algo que tem que cuidar. Te interrompi, por favor. Imagina, mas é muito comum, né? A gente recebeu muitos casais que têm união estável, casados há anos, mas não sabem ainda se querem engravidar e procuram a clínica para congelar os óvulos. E eu sempre faço a pergunta para o parceiro dela, para o marido: e você já fez algum espermograma? Pô, nunca fiz. Tá, vamos fazer. Mesmo que não queira engravidar agora, para ver como é que está a saúde masculina dele. Que às vezes ele está lá com 30 anos, 35, ou até quase com 40 e nunca fez um espermograma, né? Para ver como é que está a saúde dele, para ver, né? Então, acaba sendo uma consulta que vem para um congelamento de óvulos e muitas vezes vem um espermograma alterado que a gente pode encaminhar para um andrologista, para o urologista, e ele já tratar de forma precoce essas alterações para quando lá no futuro ele quiser engravidar, também está tudo ok com ele. E até, desculpa te interromper, né, do que a Ana falou, eu acho super importante, porque isso traz também a urgência com que esse casal vai ter que abordar a questão fertilidade. Não dá para pensar muito lá depois. E eu sempre falo para eles, o melhor ainda é o método antigo. É mais prazeroso, mais barato, mais eficaz. Mas, às vezes, eles não querem engravidar ali. E aí, essa é a minha pergunta para o Marcelo. Explicar para as pessoas qual é a diferença para um casal estabelecido de eu ter óvulos ou embriões congelados. Qual é a diferença do ponto de vista de perspectiva biológica, social, etc, etc. O que muda para eles? Bom, na verdade, o que muda, digamos, entre o óvulo e o embrião é que o óvulo pertence a uma pessoa. Independente da questão marital, se ela vive com alguém, tem um relacionamento estável, namora, é casada, ela congelou um gameta, o homem congelou um espermatozoide, ele tem um livre arbítrio sobre os seus gametas. Ele pode descartar, pode usar, pode fazer o que quiser, pode doar. Porém, a partir do momento que é formado o embrião, como eu brinco com as minhas pacientes, pertence a eles, pertence ao juiz, pertence ao padre, pertence à comunidade, todo mundo vai opinar, todo mundo. Então, uma vez que tu estabeleça, que tu realize a fertilização para ter embriões, o ideal é para estar utilizando logo, porque casamentos vão, casamentos vêm, e uma vez que um relacionamento acabe, esses embriões normalmente acabam ou em briga judicial e acabam indo para o descarte porque a pessoa não pode mais utilizar. E muitas vezes nesse momento, não tanto para o homem, mas principalmente para a mulher, a idade se foi. E aí passaram 5 anos, de repente ela está com 40, tem embriões congelados e o ovário já não oferece uma oportunidade tão boa. A gente teve agora um que até deu certo, uma moça assim, né? Ela fez, no primeiro casamento, gerou 4 embriões, logo depois da fertilização eles se separaram. Ela voltou agora ainda em tempo, né? Com um novo parceiro, queria muito ter filhos, já ainda o ovário ainda dava e acabou, tá grávida. Tá andando, felizmente. E Fernanda, me explica, me dá assim para as pessoas entenderem. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, esse casal, 30, vamos fazer uma idade boa aí, 33 anos. Eu consegui 15 óvulos. Esse é um casal. 33. E um outro que tem certeza que vai usar,
que eu fiz a fertilização e tenho 4 embriões, todos 5A. Quem tem mais chance de engravidar? Os dois têm a mesma idade, o casal? Olha, é uma pergunta interessante. É euploide ou embrião? Não fiz testagem porque são jovens. São jovens. Não faço testagem em jovens. Bom, é 15 Só quando óvulos, pedem. né? 15 óvulos, eu sempre faço um cálculo de cabeça, né? Mais ou menos aí uns 12 fertilizados. Jovem, vamos esperar aí de 4 a 6 blastocistos. Só que esse casal já tem 4, 5A, né? Que são embriões. Que são embriões. de boa qualidade. Eu acredito que hoje, pelo resultado que a gente tem, visto que o casal já tem embriões de boa qualidade formados, esse aí tem mais chance. Isso. Porque o que tem os óvulos a gente ainda não sabe a trajetória que esses óvulos vão nos dar. Pode ser que não chegue nem a nenhum embrião. Exatamente, pode ser que não chegue a nenhum embrião. Indo por taxa até chegaria, mas isso é uma projeção, né? E eu já levantei esse assunto exatamente por isso. As pessoas, quando entendem, não, é melhor ter um embrião, que daí eu já sei mais o que vai. Já sei o que vai, eu vou ter. Aí esbarra nisso que o Marcelo falou. Daqui a pouco, olha, se o sócio não for mais sócio, já era. Não transfere, né? Não transfere. Não transfere. Então, essas situações que às vezes as pessoas... É por isso que eu comparo muito congelamento de óvulo, que tem seguro de automóvel, né? A gente tem que fazer para não usar, né? Deixa lá, porque se eu bater o carro eu vou ter, mas é melhor engravidar espontaneamente. E isso que a Ana falou no início, às vezes tem casais que vêm, já casais estabelecidos, faz uma reserva ovariana horrível. Não, estou pensando em terminar meu mestrado, meu doutorado, engravidar daqui 4 anos. Não, querida, muda de faixa, vai engravidar, isso aí tu faz tudo depois, tem até os 90 para fazer, não é? É um cuidado. O que eu costumo falar também para as pacientes, para o congelamento, né, que muitas vezes pode servir talvez para um segundo filho, né? Porque está com 30 e poucos, de repente, não, vou engravidar com 36, 37, tá, deu tudo certo, engravidou natural, passa 1 ano, 2, amamentação, de repente está beirando os 40, e aí talvez, às vezes acontece de segundo filho não vir, né? Então, às vezes é uma opção a mais que pode ser utilizado para um segundo, para um terceiro, para quem é mais animado. E nós temos visto crescer na clínica, isso é um fenômeno mundial, mas aqui, né, nosso, né, o número de gravidezes acima de 50 anos, né? Sim. 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 Algo que não existia, que os obstetras que se segura. Mas veja, são mulheres saudáveis, a grande maioria leva jovens de espírito. Jovens de espírito e jovens de corpo, né, de estrutura também. física, porque levam a gravidez muito bem, ganham muito bem e criam muito bem, né? Então isso também é uma transformação social presente hoje, né? Sim. Isso até deixou, às vezes, uma mensagem um pouco errada, que as pessoas pensam, posso engravidar quando eu quiser, né? E não é bem assim. Claro. Porque, claro, o ovário acabou, vai poder engravidar com um óvulo de doadora ou óvulo congelado previamente. Esse é o ponto. Às vezes as pessoas acham, mas a fulana que apareceu lá na TV e tal, 55, engravidou e tal. Não, parei, né? Mas eu brinco, né? Se a tua avó estiver aí viva, te trouxer ela com 65, a gente não faz, né? Mas assim, pode engravidar. No mundo geraram uma criança, uma moça, para nós é moça, de 71 anos. 71. Bom, mas como? É óbvio, foi uma ovo doação, foi um embrião doado. Então, a saúde feminina, ela está se alongando muito hoje, em tudo. Mente, corpo, tudo. Mas os ovários são os mesmos de milênios. Eles acabam, quando acabam, como o Ricardo falou, com a sua reserva baixa. Então, a ideia da gente vir falar sobre isso, falar em planejamento do FECONCAST, é exatamente para as pessoas se alertarem que sim, elas podem engravidar mais tarde, mas se quiserem que seja com os óvulos dela, que elas se atentem para, quanto mais precocemente possível, melhor o resultado, né? E esse é um tema interessante, né? Porque o planejamento familiar, o planejamento pessoal, também pode se fazer com gametas doados, né? Espermatozoides doados, né? Óvulos doados, embriões doados, né? Quer dizer, o tema da doação é um tema palpitante e que nesse país tem que ser ampliado, né? E a gente na Fecondare tem trabalhado muito com doações de gametas, de óvulos, de espermatozoides, de embriões,
Isso é ético, é moral, é legal, né? E legal nos dois sentidos, né? Legal porque permite a uma pessoa que perdeu seus ovários, perdeu seus testículos, seja por trauma, seja por cirurgia, seja por quimioterapia, radioterapia, tem a oportunidade de gestar novamente, quer dizer, de constituir a sua família, né? Pode não ter a carga genética daquela pessoa, mas imaginem o que é para uma família poder ter uma mãe que gestou a criança, que pariu essa criança, e essa criança hoje está no seio daquela família, né? Com o óvulo da mãe, o espermatozoide de um doador, ou com o espermatozoide do pai, com o óvulo de uma doadora. Então, esse tema da adoção de óvulos, espermatozoides e embriões, como eu disse, é um tema que palpita. Esse é um tema que a sociedade tem que debater. Não, com certeza. Os trabalhos de epigenética falam da influência do meio, então imagina, a gravidez já é um meio... 9 meses ali, né? E essa questão da ovo-doação e da doação de espermatozoides, como o Ricardo estava falando, tem que lembrar que o óvulo, ele é uma pérola, né? Ele dá unidade. O espermatozoide dá os milhões. A captação de um é difícil, medicação, ultrassom, centro cirúrgico, outra coleta do espermatozoide é bem mais simples. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma carência grande de óvulos justamente por isso, né? A gente tem vários bancos de sêmen, mas o banco de óvulo praticamente não existe. Então, para conseguir o óvulo, é uma batalha árdua. Então, essa questão da ovodoação é algo que tem que ser cada vez mais debatido socialmente, politicamente, juridicamente, para sanar esse buraco que existe. Isso, sobretudo para as jovens que às vezes vão fazer um congelamento, né? Elas podem ter essa atitude altruísta. Não, vou lá, tenho bastante, eu vou ficar com metade para mim, metade eu dou. Isso é uma atitude e que a gente faz, né, nas clínicas, a doação compartilhada é um processo que é muito bem-vindo, né? Para quem já acabou com os seus ovários. Bom, falando... Não, ainda entrando na questão da ovodoação, essas pacientes com 50 anos, as taxas de gravidezes delas vai ser uma taxa de gravidez da idade do óvulo que ela recebeu, né? Então, por isso que às vezes a paciente ela recebeu um X número de óvulos, fertilizou, tem lá 4 embriões. Posso transferir 3 embriões? Não, conforme a idade do óvulo. Então, se a doadora tem 30 anos dos óvulos, pode transferir no máximo 1 ou 2 embriões. E a taxa de gravidez vai ser uma taxa de gravidez de 30 anos e não de 50 anos. Então, isso é uma evolução dentro da área de medicina reprodutiva que realiza os sonhos de muitos, né? Muitos casais aqui que nós temos. Num caso que a gente teve, uma paciente 51 anos, se não me engano, estava menopausada há 2 anos, fez um ciclo com ovodoação, engravidou, ela mora numa cidade do interior, no sul do estado, e me liga chorando, assustada, porque a moça do laboratório tinha dito que era para entrar em contato urgente com o médico. Porque o que acontece? A moça olhou, uma mulher de mais idade, menopausada, com HCG de 500. A moça até teve um raciocínio bom, deve ser um tumor ovariano, né? Porque nessa idade, um HCG assim, sabe? E ela chorando apavorada, eu disse, olha, só se tu puder, tu pode chorar de alegria, porque tu estás grávida. Ela, não, mas ela me assustou e tal. E que situações que hoje a gente, cada vez, né, pega um HCG, 50 e poucos anos, menopausada, 550, tumor ovariano. Então, vamos então chegar ao encerramento aí dessa nossa conversa. A gente veio aqui mais uma vez só para deixar uma mensagem que isso aqui é a Fecondar, né? A gente trabalha para tentar chegar no sonho desses casais ou dessas mulheres poder ter seus óvulos de uma maneira em que a gente mostra exatamente o que é. A gente não fica dizendo que vai dar tudo maravilhosamente bem, mas que a gente está junto, que a gente na alegria, na tristeza, no certo, no errado, deu, não deu. O laboratório também sempre à disposição. Fernanda e as meninas lá, toda dúvida que os casais, os pacientes, a gente tenta sempre à disposição. Então, encerrar o ano prevendo já que o nosso crescimento vai ser algo bem importante. Eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem de final de ano para as nossas
seguidores, enfim, para quem está assistindo. E, claro, deixar bem claro que em 26 talvez vai ter outros que viremos aqui, né, de outros assuntos. Sempre que a gente entender alguma coisa que é importante, que vai trazer informação e que traga algo que seja muito agregador para as pessoas, a gente vai pautar e vai vir aqui. Então, vamos deixar uma mensagem aí para os nossos amigos, nossos pacientes, nossos futuros pacientes, por favor. Fiquem à vontade. Tá, então. Vai, Fernandinha. Só queria dizer que, como a gente sempre diz, a Fecundária é uma família, então que vocês se sintam numa família para tirar todas as suas dúvidas, para se sentirem acolhidos, que esse é o nosso principal objetivo, né? E que não percam as esperanças e que a gente está aqui sempre para chegar ao objetivo de vocês, que é o bebê, que é o planejamento, o congelamento dos ovinhos, dos espermatozoides, dos embriões, e que estamos juntos. Ótimo. Cadinho. Eu penso numa conversa que eu tive com a Mariana Rios, que comentei com ela isso, né? O que mais eu admirei foi a capacidade de luta, de perseverança, de não perder a esperança. E veja que ela conseguiu, deu certo. Então isso a gente vê muito nas nossas pacientes. Ricardo, vamos de novo, né? Nós, como a Fernanda disse, somos uma família e a gente abriga as pessoas. Então, às vezes a gente tem resultados negativos que nos surpreendem, tem resultados positivos que nos deixam felizes demais, né? Mas continuamos lutando. Isso eu acho que é a grande mensagem para 2026, né? Continuar lutando. Porque é essa insistência, é essa incorporação de tecnologia que a gente na Fecundari tem todos os anos, muito estudo, muito congresso, muita participação em debates por esse Brasil afora e a Fernanda inclusive no exterior, né, faz com que a gente tenha um lado científico muito forte e que ajuda muito as pessoas a ficarem conosco. Então, é um convite para que fiquem conosco, a gente está sempre procurando fazer o melhor e entregar o melhor. Mais alguém quer deixar uma mensagem? Bom, por favor. É a importância, né, de cuidar da saúde e da fertilidade. E a informação é uma forma de cuidado. E nós, da Fecundari, né, estamos aí para acolher, orientar, informar, aliando a tecnologia com a saúde para proporcionar o melhor para as nossas pacientes que nos procuram, né? Bom, como eu sempre falo para o serviço lá de formação, para os residentes, pessoal mais jovem, que eu tenho dito ultimamente é: não deixe para amanhã o filho que você pode fazer hoje. Porque no dia a dia, a gente que está do outro lado, a gente vê as dificuldades, a jornada longa que é desgastante para os pacientes, e a Fecundari está aí para isso, para ajudar nesse planejamento, nessa programação, para todo mundo fazer um 2026 bonito. Ótimo. Então, desejando a todos um ótimo final de ano, um Feliz Natal, cheio de paz. Entendam que a tecnologia é tudo, mas existem forças maiores que comandam isso e a gente tem que sempre lembrar. A gente não faz mágica, a gente só faz o nosso melhor e confia na natureza, no universo. Então, que todos tenham um bom final de ano, com paz, com a sua família, e que vejam o 2026 como talvez essa possibilidade de ter uma gravidez, até espontaneamente. É bacana, a gente gosta das pessoas que conseguem engravidar, porque a gente fica bem feliz. Ou os que tiverem que postergar, pensar nisso, né? Pensar em usar um laboratório de reprodução. Bom final de ano a todos e até breve.